papel do TCE é exatamente auditar e, dentro de qualquer inconsistência de informação, ele precisa notificar, certo? Na verdade, o auditor que fez a inspeção no Hospital de Trauma, ele fez no ano de 2011 e fez no ano de 2012. E muitos dos pontos que estão hoje nesse relatório estavam também naqueles anos e foram aliviadas as dúvidas. Na verdade, a gente não tem nenhum problema com isso, mas muito da documentação que foi solicitada pelo próprio auditor, certo? E foi entregue, não é suficiente exatamente para comprovar o que ele queria, certo? Então, na verdade, é preciso que a auditoria do Tribunal de Contas receba toda a parte da nossa defesa na íntegra. Então, isso é fato, é óbvio e é lógico que isso será dessa forma que o Pleno do Tribunal de Contas irá analisar, sem grandes palcos e sem grandes palanques. É dessa forma que vai ser e é para isso que a gente está aqui hoje, para debater inclusive na minúcia de cada ponto, não só no debate generalista. E sobre o que disse o Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União já tem toda a informação e todo o processo de acesso ao trauma. O Tribunal de Contas da União ele não é competente para auditar o trauma porque não tem R$ 1 federal sobre aquele hospital. Todo recurso é estadual, então ele não tem hoje nenhuma posição sobre o Hospital de Trauma, senador Humberto Lucena, e também não poderia infringir a legislação federal. Quer dizer que hoje o número apresentado pelo Tribunal de Contas está equivocado, secretário? Equivocadíssimo. A gente tem hoje o nosso ponto de defesa com muita tranquilidade. Não só os pontos que estão mais em evidência em discussão, mas todos os pontos que estão hoje apontados pela auditoria e não tivemos a oportunidade, inclusive, de apresentar sequer a documentação comprobatória. Então, a gente não tem discussão a não ser essa. O que nós temos que fazer é comprovar. O tribunal tem que auditar. Esse é o papel dos órgãos. Agora, não dá para fazer um debate e tripudiar sobre relatórios que não deveriam nem ter sido vazados. Entendeu? Porque, na verdade, é um relatório preliminar, sem direito à defesa, quando a nossa defesa ainda se extrapola o prazo no dia 12 de maio. Então, isso nunca aconteceu aqui na Paraíba, está acontecendo e esse palanque está formado. Hoje a gente tem clareza de que isso é um processo eleitoral que constitui e não há outra motivação. Se for essa a regra, nós vamos para o debate político também. Essa terceirização da alimentação do trauma, que é apontada aí que existe um valor de mais de R$ 1 milhão que não deveria ter sido pago. O que é que o senhor pode adiantar com relação a isso? Não tem nada no relatório do trauma, inclusive apontado pelo TCE, que não deveria ter sido pago. Todo o processo de acreditação, as consultorias, todo o trabalho que foi feito dentro do trauma, ele é hoje o trabalho que constituiu a certificação da ONA, certo? Inclusive o próprio serviço, que hoje é a terceirização dos serviços de alimentação e nutrição daquele hospital. Todas as notas de entrada, todas as notas fiscais, todos os contratos firmados com a empresa que fornece serviço, eles estão comprovados na defesa, que a gente ainda nem entregou. Então, não tem como se auditar sem analisar a defesa, por defesa prévia. Aquilo ali é o entendimento de um auditor e é lógico que o papel do Estado é fazer realmente a comprovação de todos esses pontos e ele diz isso. Na verdade, se qualquer técnico da área contábil analisar aquele relatório e analisar o contexto das provas, vai ver inclusive que o trauma ele é muito mais econômico do que era em 2010 e eu vou comprovar isso aqui hoje. Secretário, o repasse para o trauma hoje, os parlamentares têm dúvida. Qual é o repasse mensal hoje do governo? O repasse para o trauma hoje é em torno de 9.800.000. Certo? Menor proporcionalmente ao que era em 2010, inclusive. Vocês vão ver hoje com a comprovação, inclusive, dos sistemas oficiais, do CIAF, da SES e da SEAD. Então, essas são as documentações que hoje derrubam parte dos procedimentos que a auditoria coloca como custos elevados, certo? Como custos elevados e o dobro do que era. O trauma nunca custou 4.400.000. O trauma era uma grande unidade hospitalar sob a ingerência do Estado, que não tinha controle de estoque, que não tinha controle sequer, certo, do que entrava e do que saía daquele hospital. Então hoje nós estamos com toda a tranquilidade do mundo para fazer esse debate e quem quiser se apropriar de todo o processo de informação desse procedimento, a Secretaria está aberta e o Tribunal de Contas estará aberto a isso após a entrega dessa documentação no dia 12. Ou seja, eu nunca vi ninguém ser condenado antes da própria análise da auditoria e do próprio julgamento. Isso é a primeira vez que isso acontece. Não é verdade que o trauma está em
condições piores, ele é muito melhor do que ele era e quem usa sabe. E ele vai ficar melhor ainda. E esse debate político e estratégico que está sendo feito pelo período, ele não se perpetuará, entendeu? Dependendo do que nós vamos fazer aqui hoje, ele não se perpetuará na Paraíba. Isso não é justo e nem é verdadeiro para com o povo. A gente sabe o que está fazendo e sabe onde está aplicando o dinheiro. Quem quiser vir debater se está pouco ou se está muito, olhe os anos passados e olhe o que era, com a metade do que tinha hoje, que era feito com dinheiro público.